O Rinnegan de Sasuke é bem peculiar por algumas razões. Ele é o único Rinnegan que vemos na Naruto que tem Tomoes nele. Mas agora você pode estar pensando que o Rinne Sharingan do Madara tem Tomoes também. Sim, mas é um Rinne Sharingan, não um Rinnegan. Sasuke só tem um Rinnegan em um de seus olhos, sendo que outros despertados do Rinnegan, como Madara e Hagoromo, tem nos dois olhos. E, como tema do vídeo, Sasuke não consegue desativar seu Rinnegan de forma alguma. E eu, Denzetsu, te explicarei sobre o porquê disso. Mesmo quando o Sasuke desativa seu olho com o Sharingan, o outro olho com o Rinnegan não desativa de forma alguma, o que faz você e muitas outras pessoas pensarem que ele provavelmente não consegue. Então, é exatamente esse o caso dele. Por que o Rinnegan de Sasuke é tão diferente dos outros que já vimos? Bem, a primeira coisa que precisamos fazer para entender o porquê dele ter um Rinnegan de apenas um lado e por que tem um Tomoe nele é a forma atípica, se podemos dizer assim, que ele despertou esse olho. E para isso, vamos ver os outros personagens que já despertaram o Rinnegan. No caso, usaremos o Madara, que o despertou da maneira tradicional de como se desperta um Rinnegan. Primeiro, adquirindo o Mangekyo Eterno e depois usando as células do Hashirama para conseguir absorver o chakra de Ashura e fundindo com o de Indra para imitar o chakra do Hagoromo para só assim, depois de muito tempo, ao ponto dele estar à beira da morte da velhice, conseguir despertar o Rinnegan. Como ele estava muito velho quando despertou esse olho, ele teve que implantar seus olhos em Nagato para que ele pudesse usar ele mais tarde depois que Nagato usou o Rinnegan para reanimá-los. Claro que esse plano não foi da forma que ele queria, mas isso não importa já que ele conseguiu. E assim, depois que ele é revivido na guerra, ele desperta o Rinnegan de uma maneira mais normal. Isso se existe uma maneira normal de despertar esse olho. Sasuke, por outro lado, despertou ele depois de conhecer o sábio dos seus caminhos, Hagoromo, nesse tipo de lugar que parece o limbo quando ele estava prestes a morrer ao ser esfaqueado por Madara. Então Hagoromo deu ele o Rinnegan com o selo da lua, assim como ele deu o modo dos seus caminhos e também o selo do sol para o Naruto. E isso é meio estranho, já que sempre pareceu que era necessário ser a reencarnação de Indra, o que o Sasuke já é, e ter o chakra da reencarnação do Ashura. Mas isso faz sentido por causa de algumas explicações que consegui pensar. A primeira é que como o Sasuke estava recebendo o Rinnegan diretamente do Hagoromo, ele não precisou ter o chakra de Ashura e misturar com o chakra de Indra. Isso é necessário porque para despertar o Rinnegan, precisa fazer uma réplica do chakra do Hagoromo. E como o Hagoromo quase que entregou de graça o Rinnegan para o Sasuke, então ele recebeu o chakra direto dos seus caminhos e assim não precisou daquele trabalho todo de pegar o chakra de Ashura. Hagoromo basicamente deu o chakra dele de presente para o Sasuke. E sim, Hagoromo sabia que Sasuke iria fazer um caos no mundo com aquela ideologia dele, mas no momento era mais importante salvar o mundo. A segunda explicação para como Sasuke despertou seu Rinnegan foi porque Hashirama compartilhou um pouco do seu chakra com Sasuke. Isso faz sentido quando consideramos que o chakra do Hashirama é, essencialmente, o chakra de uma reencarnação de Ashura. Como já foi estabelecido que o Rinnegan surge da fusão dos chakras de Indra e Ashura, receber esse chakra fez o Rinnegan do Sasuke despertar. E quando Hagoromo apareceu para Sasuke, ele apenas deu um pequeno empurrão para ele conseguir despertar o seu Rinnegan, porque todas as condições foram atendidas. Isso foi algo que o próprio Madara levou décadas para que a fusão de chakra que ele roubou de Hashirama antigamente se manifestasse e trouxesse o despertar do Jutsu. Então sim, o despertar de Sasuke é especial se comparado aos outros. E os personagens como Nagato e Obito não despertaram, eles apenas usaram os olhos. Com isso, podemos considerar as condições de Sasuke mais específicas que a dos outros. E, porque eram tão diferentes, podemos supor que eles tornam o Rinnegan dele diferente dos outros. Também porque temos o Rinnegan em apenas o olho. Eu posso ver algumas explicações para isso. A primeira resposta é a mais simples, que seria a de que Hagoromo não tinha poder suficiente para conceder dois Rinnegans a Sasuke. Como ele apareceu de uma forma espiritual e já estava dividindo seu chakra entre dois indivíduos, pode ser que o máximo que ele conseguisse fosse a ativação de um olho só, o que ainda foi o suficiente para tornar Sasuke muito mais forte do que antes e usar o selo da lua, que era o que ele realmente precisava. Agora, o segundo motivo pode ser que Hagoromo decidiu não dar dois Rinnegan para Sasuke, porque ele já sabia do plano de Sasuke depois da guerra terminar. Ele iria dominar o mundo, absorver todo o ódio de todos do planeta para que pudesse alcançar o que acreditava ser o certo a se fazer. É por isso que ele lutou contra Naruto no final do anime no Vale do Fim. E Hagoromo não queria que isso acontecesse. Então, se ele desse a Sasuke os dois Rinnegans, a disparidade de força entre eles e Naruto seria tão grande que Naruto não teria chance de conseguir vencer contra Sasuke. Embora eu ache que essa explicação não possa ser correta, porque o Hagoromo deu poder ao Sasuke e Naruto para salvar o mundo do plano do Madara. Então, se ele tivesse a oportunidade de dar mais poder a Sasuke, ele equilibraria isso dando mais poder ao Naruto. Como já deu para perceber, essa teoria minha não é muito sólida. Afinal, o Rinnegan Sasuke, mesmo sendo único, possui 6 Tomoes, o que já o diferencia dos outros Rinnegans conhecidos. E dentro do universo de Naruto, há uma lógica bem clara. Quanto mais Tomoes um olho tem, mais forte é o seu Dojutsu, evoluindo de um estágio simples até o Mangekyo. E o próprio Rinne Sharingan de Madara e Kaguya, que possui 9 Tomoes, está acima de qualquer outro Rinnegan mostrado. Ainda assim, o Rinnegan Sasuke, com 6 Tomoes, não deixa de ser extremamente poderoso. Agora, imagine se ele tivesse 2 desses. Sabemos que possuir 2 Rinnegans não significa apenas dobrar o poder ocular, mas sim um aumento exponencial de suas habilidades. Isso foi algo que o próprio Obito explicou quando tentou usar o segundo Rinnegan de Madara e não conseguiu suportar a energia avassaladora do Dojutsu. Ou seja, se Sasuke tivesse os 2 Rinnegans de 6 Tomoes, seu nível de poder poderia ser algo completamente fora do que vimos no anime. Então o seu
olho é apenas o olho mais poderoso mecanicamente falando. Um Rinnegan que pode usar os poderes do Sharingan sem precisar mudar ele. Ele provavelmente tem esses tomoes porque Hagurama os imbuiu. Sasuke precisava adquirir o chakra dos 6 caminhos para tocar Madara e selá-lo, porque Ninjutsu não funcionou no cara, afinal ele estava no modo 10 caudas. Então, os 6 tomoes no Rinnegan representam esse power-up de Hagurama. Seu Chidori negro, que é imbuído com o chakra dos 6 caminhos, que ele usa contra Madara, está mostrando claramente que Madara foi tocado por Sasuke. E vimos que personagens como o Obito modo 10 caudas, por exemplo, e até o Madara quando ele lutou contra outros ninjas, eles não foram feridos por ninjutsu, ou seja, você tinha que usar o senjutsu ou a marca da maldição, ou algum tipo de taijutsu bruto como o Gai usou contra Madara para tocá-lo. Mas então Sasuke usa seus ataques regulares de ninjutsu e funciona, porque seu Rinnegan é um Rinnegan 6 tomoes que também é imbuído com o chakra sábio dos 6 caminhos. Para entender por que Sasuke não consegue desativar seu Rinnegan, precisamos olhar para outros personagens que também não conseguem desligar seus doujutsus, e ninguém melhor para isso senão Kakashi. Desde quando Kakashi recebeu o Sharingan de Obito, ele nunca conseguiu desativar seu olho. Quando o Sharingan está ativado, ele gasta o chakra de forma constante, mas quando o portador de seu olho transplantado usa algum jutsu, ele gasta mais chakra ainda. Mas como Kakashi não é um verdadeiro Uchiha e ele tem um Sharingan, seu corpo não está acostumado a ter um poder desse, mesmo que ele o tenha desde os 13 anos. Kakashi nunca poderia dominar o Sharingan como um verdadeiro Uchiha, e portanto ele gasta mais chakra apenas por tê-lo, e então ele tem que se cegar de um olho na maioria das vezes para que ele não fique sem chakra. Por causa disso, é claramente intencional que Kakashi seja esse cara com o rosto todo coberto, porque sim, o Sharingan é algo estranho para ele e Kakashi não pode desligar seu Sharingan, porque simplesmente não é seu olho. Ele só pode manter aquele olho ativo, mas vai ficar assim para sempre. É assim que as regras do Doujutsu funcionam. Temos um caso semelhante com Nagato. Ele nunca conseguiu desativar seu Rinnegan porque aqueles olhos não pertenciam a ele originalmente. Madara implantou o Rinnegan em Nagato quando ele ainda era uma criança. Uma vez que os olhos de Nagato mudaram para o Rinnegan, ele nunca mais conseguiu reverter essa transformação. Além disso, parece que Nagato não tinha acesso à habilidade do Mangekyo Sharingan de Madara, apenas as habilidades básicas do Rinnegan. Provavelmente porque o próprio Madara também não conseguiu usar suas habilidades de Mangekyo enquanto estava com o Rinnegan ativado. A gente vê isso na luta contra os 5 Kages, quando Madara lança um Genjutsu no Raikage. Ele precisa trocar o Rinnegan de volta para Mangekyo para conseguir usar o Genjutsu. Nagato não podia fazer isso. O Rinnegan era a forma final dos olhos que ele recebeu, e simplesmente não havia como alternar entre os estados. E é aí que entra uma diferença crucial entre o Rinnegan de Madara e o de Sasuke. Sasuke consegue usar o Amaterasu diretamente pelo Rinnegan. Ele não precisa do seu Sharingan comum para ativar a técnica, mas sejamos sinceros, a verdadeira razão para isso foi simplesmente porque Kishimoto queria diferenciar o Rinnegan de Sasuke dos outros e deixá-lo mais estiloso. E convenhamos, personagens com olhos diferentes sempre atraem nossa atenção. Danzo era outro personagem que não conseguia desativar o Sharingan, por isso usava bandagem para cobrir os olhos. O mesmo vale para Obito, que não conseguia desligar o Rinnegan depois de pegá-lo do Nagato. Isso levanta a questão importante: Sasuke não consegue desativar o seu Rinnegan pelo mesmo motivo? Tecnicamente sim. Os olhos que Sasuke usa são os olhos do Itachi. Ele usa e implantou para despertar o Mangekyo Sharingan eterno, mas essa é uma situação diferente. Quando você pega os olhos do seu irmão para evoluir o Mangekyo, eles se tornam seus. Você pode ativá-los e desativá-los como se fossem seus olhos originais. Sasuke pode desativar seu Mangekyo Sharingan direito normalmente, mas o Rinnegan nunca vimos ele desativar. O que dá para perceber é que o Rinnegan de Sasuke pode perder seus tomoes, voltando a uma aparência mais normal. Isso só acontece quando ele está sem chakra. O momento em que isso acontece é em Naruto Gaiden, mas mesmo com menos chakra, o olho do Rinnegan ainda está lá, e não parece estar gastando tanto chakra para se manter ativo. Isso nos leva a outra questão. Sabemos que todo doujutsu consome chakra só por estar ativo, certo? Mas o Rinnegan pode ser diferente. Nagato manteve o Rinnegan ativado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar cobrir os olhos para poupar chakra. Pode-se argumentar que ele tinha reservas absurdas, já que era um Uzumaki, mas não acredito que ele deixaria o olho ativo o tempo todo se estivesse consumindo muito chakra. Obito também nunca tentou cobrir o Rinnegan que pegou. Isso sugere que o Rinnegan pode ser um doujutsu que não consome tanto chakra só por estar ativo. O gasto de chakra acontece mais quando o usuário usa suas habilidades, mas isso também pode tornar mais difícil desativá-lo. Madara é uma exceção. Ele conseguia desativar o Rinnegan, mas fora isso, o Rinnegan parece ser o estado padrão do olho. Diferente do Sharingan ou do Byakugan, que precisam ser ativados, o Rinnegan simplesmente está lá o tempo todo. Madara desativou momentaneamente apenas para lançar um Genjutsu no Raikage. Sasuke, por outro lado, nunca desativa seu Rinnegan, e faz sentido manter ele ativado o tempo todo. Se ele for emboscado, já está pronto para lutar. Mas também existe a possibilidade que Sasuke simplesmente não possa desativá-lo. Afinal, ele não despertou o Rinnegan de forma natural. Ele recebeu o olho diretamente do Hagurama. Isso pode ser um fator determinante. O mesmo aconteceu com Kakashi e o Sharingan de Obito, ou com Nagato e o Rinnegan de Madara. Se o olho não é originalmente do usuário, pode ser impossível desativá-lo. Essa teoria ganha ainda mais força quando olhamos para a luta final entre Naruto e Sasuke. No momento em que ambos ficam completamente sem chakra, Sasuke fecha seu olho esquerdo. Ele continua lutando com o olho direito aberto, o mesmo olho de Itachi que ele usou para despertar o Mangekyo eterno. Isso sugere que, mesmo sem chakra, o Rinnegan ainda consome alguma energia, talvez não muita, mas o suficiente para que Sasuke precisasse fechá-lo para não ser completamente drenado. Isso reforça a ideia de que o Rinnegan de Sasuke nunca foi realmente
dele. O olho pertencia a Hagoromo. Sasuke não pode desativá-lo porque tecnicamente não é o seu próprio poder. E isso explicaria algumas das diferenças entre seu Rinnegan e o de Madara. Por exemplo, o Rinnegan de Sasuke tem 6 tomoes e está carregado com o chakra dos 6 caminhos. Se ele tivesse despertado um Rinnegan naturalmente com Madara, ele provavelmente não teria esses atributos especiais. E se fosse um Rinnegan normal, Sasuke provavelmente poderia alternar entre seu Mangekyo e o Rinnegan, como Madara fazia. Mas ele não pode, porque esse poder não nasceu nele, foi concedido. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixa seu like. Comente abaixo o que achou do vídeo e sua opinião sobre o tema, vou gostar de saber. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.